Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 12. O tema dessa mensagem que eu quero ministrar é Reino de Filhos. O reino de filhos. Vamos ler aí. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, aleluia, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aleluia. Até aqui. Amados, esse texto ele é tão rico, né? Meu Deus, esse texto, Colossenses, aliás, essa carta escrita aos Colossenses, à igreja de Colosso, é uma carta muito rica, muito preciosa, muito densa. E só que nesses textos, né? Nesse trecho desse texto que eu li, algo tão maravilhoso, eu quero falar um pouquinho sobre, quero entrar um pouquinho neste texto. E eu quero me ater principalmente no versículo 13, que diz assim: e ele nos tirou da potestade, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Baseado nesse texto, eu coloquei o tema da mensagem, Reino de Filhos. Ele nos colocou num reino que é composto apenas de filhos. Diga assim, o reino de Deus tem apenas filhos de Deus. Amados, não existe, além dos anjos, lógico, né? Além dos anjos, só existe os filhos de Deus. É um reino feito de filhos, para filhos, por meio de filhos. Ou seja, é um reino feito por um filho, é um reino destinado a filhos, e é um reino que funciona através de filhos. É um reino que ser filho, ter a característica de filho, e lógico, quando eu falo filho, filho de Deus, ser filho de Deus é a condição para estar nesse reino, para viver nesse reino. E este reino, ele funciona através desses filhos. Então, quem fez esse filho foi um filho. Aliás, quem fez esse reino foi um filho, Jesus. Esse reino, ele vive, acontece através de Jesus e para Jesus. Mas não somente para Jesus. Uma vez que eu e você nos tornamos filhos de Deus, esse reino também é para nós. E esse reino passa também a funcionar através de nós. Ou seja, eu e você podemos colocar em funcionamento esse reino. Aonde você e eu, filhos de Deus, filhas de Deus estamos, esse reino se manifesta. Esse reino acontece. Amém? Isso é muito importante. Por exemplo, se você é um americano,
né? Nasceu nos Estados Unidos, e você está em qualquer outro país. Se você chegar na embaixada dos Estados Unidos, naquele país estranho, eles vão te tratar como filho. O seu documento americano vai funcionar lá, o idioma, lógico, vai funcionar, porque você fala o idioma do país. Ou seja, eles vão tratar você como cidadão americano. Lá na embaixada, eles vão tratar você como cidadão americano, e todos os direitos que um cidadão americano tem lá dentro dos Estados Unidos, esse cidadão americano vai ter dentro da embaixada. Ele vai entrar ali, ele vai ser protegido ali, e isso é tão sério, tão forte, que se o governo, por exemplo, o governo brasileiro, a polícia brasileira, as autoridades brasileiras, quiser prender um americano que está dentro da embaixada americana, no Brasil, o governo brasileiro não pode entrar lá. Você sabia disso? Se um americano está dentro da embaixada americana, no outro país, a polícia, o governo daquele país não pode entrar lá dentro. Por quê? Porque aquela embaixada é reino americano, é reino daquele país, e ninguém pode entrar lá, a não ser com autoridade. Eu tenho uma notícia para dar para você. Eu e você estamos habitando neste mundo, mas nós pertencemos ao reino do Filho de Deus, ao reino do Filho do Senhor. Por isso, falo, não falo, as autoridades malignas não podem tocar você. Aleluia! Por quê? Porque você é um cidadão do reino dos filhos de Deus. Diga assim: eu sou cidadão do reino dos filhos de Deus, porque eu sou filho. Aleluia! Aleluia! Queridos, isso significa o seguinte: tudo que você faz, tudo que você fala, vai acontecer de acordo com aquele reino. Você está aqui? Não? Graças. Amados, mas deixa eu vou ministrar hoje, tentando falar versículo por versículo desse texto que nós lemos hoje aqui. O capítulo 1, versículo 12, ele começa dizendo assim, eu vou ler hoje, pregar que nem come, eu brinco aqui, né? Que nem come torta de limão. Eu vou falar bem devagarzinho, texto por texto, frase por frase, vai ser bem bacana. Colossenses 1, versículo 12, pode colocar para mim lá. Colossenses 1, 12 diz assim, ó, começa lá. Pois ele, não, 12, por gentileza. Já chega no 12. O 12, ele, vamos antes, aleluia. Aleluia. Vou começar aqui, depois ela vai abrir. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Olha só esse texto, ele começa dizendo ali, ó, dando graças ao Pai que nos tornou dignos, na minha versão diz, nos fez idôneos de participar da herança dos santos no reino da luz, ou reino do Filho de Deus. Mas ali diz assim, dando graças ao Deus que nos tornou, que nos fez. Amados, esse texto, esse tornou, fez, está no passado. Nós damos graças porque tudo que tinha que ser feito para sermos deste reino, já foi feito. Não existe nada que você precise fazer para se tornar cidadão deste reino. Por quê? Porque Deus, através de Jesus, já fez tudo. A única coisa agora que nos resta é conhecer isso e crer e agradecer. Senhor, obrigado. Ali o texto diz, nós só precisamos dar graças. Diga assim, eu agradeço. Porque tudo que era necessário para ser do reino de Deus, já foi feito. Querido, se alguém falar para você que você precisa subir uma montanha, você precisa fazer uma oferta especial, você precisa fazer qualquer outra coisa para participar do reino de Deus, meu irmão, fuja, que é mentira, é laço, é engano. Tudo que era necessário para você fazer parte do reino de Deus, Jesus já fez na cruz do Calvário, Jesus já fez na ressurreição, agora é só você receber o que Jesus fez, é só você crer no que Jesus fez, amém? Por isso Paulo já fala, dando graças ao Pai, que nos fez o quê? Mais ou menos. É isso que diz o texto? Nos fez o quê? Dignos. Ali ele diz, idôneos para participar. Tudo que era necessário para você ser cidadão do reino de Deus, já foi feito. Já foi feito. Diga assim, eu sou digno
Diga assim, eu sou idôneo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver melhorar esse aplauso? Você é tão digno quanto Jesus. Eu ouso dizer isso para você. Tal qual Jesus é digno, idôneo, você é. Porque a obra de Jesus é perfeita. Aleluia. Amados, eu não sei se você conhece essa história. Quantos aqui já ouviram falar de Michelangelo? Já ouviram falar de Michelangelo, aquele grande artista, escultor, que tem uma série de pinturas, esculturas principalmente. E ele fez uma escultura muito famosa, chamada Davi. Uma das grandes obras de arte de Michelangelo chama-se Davi. Davi, inclusive, ele fez Davi como veio ao mundo, né? Peladinho, né? Não sei para que fazer o cara pelado, né? Mas enfim, né? Davi não, tinha roupa, não sei porque ele fez pelado, mas deixa para lá. E peladinho, mas fez ele com uma perfeição tremenda. E a história conta que quando Michelangelo terminou, deu as últimas marteladas daquela estátua, ele olhou bem para a estátua, olhou, e ele diz assim, fala. Era tão perfeito que só faltava falar. E quem realmente conhece a estátua, já viu, ou pelo menos a imagem da foto, realmente é uma perfeição tremenda. Veias, músculos, totalmente, muito perfeito. Mas eu quero dizer algo para você. Ele fez com pedra e já queria que a estátua falasse. Eu quero dizer algo para você. Jesus fez você e disse, fala, porque você é igual a mim. Você não é igual a Davi. Você é igual a Jesus. Você não é igual a Davi. Você é igual a Jesus. Aleluia. Vamos embora, né? Já podia ir embora. Mas você é, diga assim, diga a pessoa que está do seu lado, você é igualzinho a Jesus. Aleluia. Queridos, não fique com medo de dizer isso. Tem gente que fica constrangido de dizer isso. Esse pastor está querendo sugerir que as pessoas fiquem se achando. Meu irmão, quando você entende isso, isso honra Jesus. Você não faz ideia o quanto Jesus fica feliz que você descubra isso. Amado, Jesus pagou um preço alto para que você fosse assim. Não é só salvar você dos pecados, não é só livrar você do inferno, é fazer de você aquilo que há de mais perfeito. Aliás, o mais perfeito, a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Você está aqui comigo? E ele também diz assim, idôneos, o que significa isso? Tornar suficiente, tornar adequado, equipar alguém, tornando apto para realizar os seus deveres. Isso é idôneo, digno, é uma pessoa apta, é uma pessoa totalmente apta para ser cidadão deste reino. Amados, quando uma pessoa se forma na faculdade, né, quando a gente já participou de formatura, esses dias tivemos lá do Eliel, né? Quando a pessoa participa lá, o que eles dizem, né? O reitor daquela universidade, ele diz, vocês agora estão aptos para exercer a profissão de vocês. A maioria passou colando, mas tudo bem, né? Aleluia. Você deixaria um recém-formado operar o teu coração, não? Brincadeira, deixa eu falar. Mas, queridos, ali o reitor diz, vocês estão aptos para exercer aquela determinada profissão. Vocês agora podem ter um documento, uma numeração. Vocês podem abrir o consultório, vocês podem abrir aquela empresa. Vocês podem usar o nome porque vocês têm autorização acadêmica para isso. Eu tenho uma notícia para dar para você. Você está apto para ser igual a Jesus. O que Jesus faz, você faz. O que Jesus consegue, você consegue. Você não ouviu isso? O que Jesus faz, você faz. O que Jesus consegue, você consegue. Porque você está apto. Vai melhorar esse aleluia.
Ainda digo mais, Jesus disse, e você fará coisas maiores do que Jesus. Foi eu que disse isso? Não. A Bíblia diz, e vocês farão coisas iguais a mim e farão superiores. Aleluia. Diga assim, eu recebo isso. Meu amado, é pela fé, não é pela razão, é pela fé. É pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. E ele diz o quê? Apto, idôneo para quê? Para participar da herança dos santos. Ah, que coisa linda. Palavra participar significa tomar parte de. Participar, tomar parte de. Você ser um participante, tomar a parte de. Jesus abriu para nós fazermos parte da herança dos santos. Olha só que lindo isso. Santos aqui, quando ele fala santos aqui, não está falando santos necessariamente de santidade. Santos no sentido de santidade. Mas aqui de santos está falando aqui do povo, principalmente do povo de Israel. Ou seja, quando Deus escolheu os patriarcas, e através de Abraão, Isaac e Jacó, ele vai constituir um povo, ok? Ele vai constituir um povo. Esse povo também é chamado de os escolhidos, o povo santo, a propriedade peculiar de Deus. Ou seja, a nação de Israel é considerada o povo santo. E este povo santo, a nação de Israel, possui uma herança e possui promessas. Promessas feitas aos patriarcas, principalmente Abraão. A Bíblia diz para que as promessas de Abraão chegassem a nós. Ou seja, aqui o autor Paulo está dizendo, vocês e nós fomos feitos idôneos para participar da herança dos santos. Ou seja, tudo aquilo que foi prometido para o povo de Israel, agora pertence também à igreja. Alguém diga amém, aleluia. Aleluia. As promessas que estão sobre Israel, sobre este povo Israel, também estão sobre nós. Mas existe mais ainda. Por quê? Porque para o próprio Israel, Deus fez em 4.000 anos de história, ou seja, mais ou menos 4.000 anos de história, até Jesus, uma série de promessas foram feitas. Mas todas as promessas que Deus fez no Velho Testamento, escute o que eu vou te falar. Todas as promessas que Deus fez no Velho Testamento são promessas baseadas na velha aliança. A antiga aliança, a velha aliança, a antiga aliança. O que significa isso, resumidamente? A velha aliança fala da aliança de Deus com um povo. Diga assim comigo, a velha aliança fala de uma aliança de Deus com o povo. Amados, até aqui são promessas, inclusive, maravilhosas, que também nos pertencem, amém? Mas quando Jesus veio, ele veio trazer uma nova aliança. E a nova aliança, falo, não falo? A nova aliança não é feita para povo de Deus. Jesus não veio trazer aliança, promessas para povo de Deus. Jesus veio trazer promessas para os filhos de Deus. Qual é o convite agora? Jesus vem, a Bíblia diz, e Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem são esses seus que não receberam Jesus? O povo de Israel, o povo santo, a nação de Israel. Jesus é judeu, Jesus é um judeu, Jesus nasceu de Israel, Jesus, fisicamente falando, Jesus é judeu de nascimento, filho de judeu, descendente de Davi. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, veio para os povo de Israel. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel não o recebeu. Mas aqueles que o receberam. Quando diz o povo de Israel não o recebeu como Messias. Ok? Não o recebeu como Cristo. Nós cremos que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido de Deus. E ele veio para estabelecer uma nova aliança também com os seus.
que Jesus veio dizer? Ei, povo de Israel, filhos de Abraão, Isaque e Jacó, vocês até aqui foram o povo de Deus, mas eu vim aqui para fazer de vocês agora filhos de Deus. Amados, escute isso que eu estou te falando. Jesus, ele vem na nação de Israel, ele nasce e diz: eu vim para que vocês se tornem filhos, não mais povo, mas agora filhos de Deus. E Jesus é tão maravilhoso, e aí a graça é tão maravilhosa, que ele chega e fala assim: ei, vocês de Israel, vocês agora têm que deixar a condição de povo de Deus para se tornar o quê? Filhos de Deus. Mas eu tenho algo para contar para vocês. Eu vou abrir isso para todas as outras nações. E Paulo é um cara que tem que dar um beijo quando chegar nele lá, né? Paulo chega e fala assim, lá em Romanos 9, 10, 11, ele vai falar assim: e isso causou ciúmes. O povo dos judeus, os israelitas, ficaram com ciúme, por quê? Porque agora Jesus não veio só tratar com Israel, veio tratar com todas as nações, inclusive os brasileiros. Diga assim: o que Deus tinha para a nação de Israel, agora também é para o Brasil. E para todas as outras nações. Aleluia. Só que não baseado na velha aliança. Baseado na nova aliança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Espero que uma pergunta meio de retórica, mas tudo bem. Você quer ser tratado como povo de Deus ou como filho de Deus? Então por que você conversa que nem povo? Por que você ora que nem povo? Hoje semana eu vi uma mensagem, falei, meu Deus, eu ia pregar ela, mas eu ia judiar muito de vocês, falei, não, vou pregar. Eu já preguei, na verdade, esse texto aqui. Chega uma mulher e fala assim: Senhor, uma mulher que nem judeu era, não era nem gentil, ela era uma gentil, ela era cananeia, né? Ela era uma estrangeira. E ela chega para Jesus e fala: salva-me, salva minha filha que está tremendamente endemoniada. E aí o que acontece? Jesus fala: por acaso deixarei eu de dar comida para os filhos, para dar para os cachorrinhos? E ela fala assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus fala: boa essa palavra, receba, a sua filha já está liberta. E aí você conhece a história. Amados, essa mulher, ela recebeu a cura, a libertação da filha dela, por quê? Porque ela creu que era um cachorrinho. Ela creu que era um cachorrinho. Ela pensou assim: esse homem que está falando, ele é tão bom, que ele ama os filhos, mas também ama os cachorrinhos, porque ele permitiu que eu coma uma migalha. Ela falou assim: eu prefiro ser amada que nem um cachorrinho por esse homem, do que amado por qualquer outro. Porque a migalha do amor deste homem é tão poderosa que liberta. A migalha. Ou seja, até os cachorrinhos desse cara se dá bem. Então eu prefiro ser um cachorrinho. E ele diz assim, Jesus disse: baseado na sua palavra, sua filha já está curada. Ou seja, a sua palavra, a forma como você se vê falando como cachorrinho, já deu uma bênção para você? Agora imagine se você falar como filho. Ser amado como cachorrinho ou ser amado como filho? Amado, se o amor... Por que ali, quando fala cachorrinho ali, na Bíblia, quando fala de cães, existem duas formas na Bíblia que aparece a palavra cão, cachorro. A primeira, cães, é o que está lá, que diz: os cães não herdarão o reino dos céus. Já viram esse versículo? Os cães não entrarão no reino dos céus. Quem são esses cães? São aqueles que desprezam a salvação, são aqueles que desprezam a Jesus. Esses são considerados como cães. E existem os cachorrinhos. O que é cachorrinho? Quantos aqui tem na sua casa um cachorrinho? Quantos aqui já gastaram uma graninha com esse cachorrinho? Rapaz, o meu não é um cachorrinho, é um cachorrão. O bichinho come, que é um negócio. E ele é tão safado, desculpa a expressão,
Amados, que ele não come ração porcaria. Eu comprei umas ração barata lá, mas, amados, é só para alimentar pomba em casa. Porque as pombas vão lá e comem meu... Mas ele não come, o safadinho vai lá, lê, cheira lá. Ele fala, isso aqui é barato, não come. Eu tenho que comprar a raçãozinha mais carinha para ele. E sabe o que é o pior? Qual que é o pior disso? Eu compro. Porque afinal de contas eu vou deixar morrer o cachorro? Não, eu vou comprar um cachorro bom. Não é verdade? Agora, se eu cuido de um cachorro, tem gente que faz de cachorro filho, né? Mas enfim, deixa para lá. Se eu cuido de um cachorro, e ali a Bíblia, quando fala de cachorrinho, é esse cachorrinho que está lá na sua casa. Jesus está falando, por isso que ele foi gentil com a mulher. Ele falou assim, sabe aquele cachorrinho que você tem lá na sua casa? Pois é, se até aqueles cachorrinhos se dão bem, eles comem, né? O nosso cachorro não come migalha que cai da nossa mesa? Ou seja, talvez não come o resto da comida que você come, mas come a raçãozinha que você compra. Ou seja, existe duas formas de você ser tratado. Como cachorrinho ou como filho. Você escolhe. Pergunta que eu faço para você é, você quer ser amado como? Deixa eu adiantar essa resposta. Deseje ser amado como filho, porque Deus te vê como filho. Deus te vê como filho. Diga assim, eu sou amado como filho de Deus. Amados, tudo aquilo que pertencia a Israel, agora pertence a nós, e ainda mais, porque eles só tinham as promessas de povo de Deus. Em Cristo Jesus nós temos a promessa que já era do povo de Deus, soma-se a isso agora as promessas de filhos de Deus. Amados, temos que orar que nem filho, pregar que nem filho, crer que nem filho, agir como filho, amém? E ele diz ali, participar da herança dos santos, aonde? Na luz. Ah, isso aqui é lindo. Amados, participar da herança dos santos, aonde? Na luz. O que significa isso? Isso aqui é maravilhoso. Queridos, significa que tudo, a Bíblia diz assim, todos os mistérios de Deus, Ele revela para os seus filhos. Diga assim comigo, para o meu Pai, não existe segredos para mim. Deus te ama na luz. Ele não te esconde nada. Você não ouviu isso? Ele te ama na luz. E Ele não te esconde nada. Inclusive os nossos erros. Ele vai falar para você quando você errar. Porque Ele trabalha na luz. Isso aqui não é certo. Isso aqui você está errado. Isso não funciona assim. Porque Ele trabalha na luz. Mas também vamos olhar o lado positivo, lógico. Amados, Ele te revela tudo o que você precisa. E Ele te diz como alcançar. Amados, não existe, amados. Tudo o que você precisa, Ele te fala. Tudo que Ele precisa, Ele te mostra. Ele te mostra o segredo, Ele te mostra. É só você perguntar. A Bíblia diz, todos aqueles que pedem sabedoria, Ele dá e não lança em rosto. O que significa isso? Amados, pergunte para Ele. Pergunte para Ele, Ele vai falar com você. Pastor, mas eu não consigo ouvir Deus, então lê a Bíblia. Pastor, mas eu também não entendo, está escrito na Bíblia, então procure uma igreja e vá congregar, porque senão você não ouve Deus. Se você é um cara ou uma cara, né? Se você é um cara ou uma cara que tem uma intimidade fantástica com Jesus, ao ponto de que você ouve, você é a pessoa que ouve Deus falando audivelmente. Você é essa pessoa. Então, meu irmão, se você quiser viver sozinho, eu até acho que você consegue. Não dura muito, mas eu acho que você consegue. Mas eu acredito que a maioria não é assim. Isso significa que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus fala, principalmente na palavra, Deus fala no seu espírito. E Deus fala através da igreja. Amém? Então tá bom, vamos lá, vamos avançar. Na luz. Amados, isso aqui é importante entender esse na luz aqui. E põe o versículo 13 agora, põe o 13 agora. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha que lindo isso. Ele nos resgatou, Ele nos tirou da potestade das trevas, ali diz, do domínio das trevas.
Aquele nos resgatou, está no presente, passado ou futuro? Está no? Significa que ele já fez. Então, de novo, já falei sobre isso. Ele já fez isso. Aleluia. Ei, aleluia. Diga assim comigo, não há porquê. Diga, mas vai com fé, vai lá, diga. Não há porquê um demônio me segurar. Porque ele já foi vencido. Aleluia. Quantos aqui já expulsaram o demônio? Oh, que coisa boa, né? Expulsar o demônio é bom. Aí, eu não sei se você já tiver essa experiência. Você vai expulsar um demônio, aparece lá o capeta, lá o gramunhão falando. Alguém já ouviu a voz dele? Ele fala, né? Às vezes quando ele fala lá. E ele diz, geralmente ele fala a mesma coisa, ele é meio burro, ele sempre fala as mesmas coisas. Aí ele fala assim, não saio. Já viram isso não? Você vai, sai daí, demônio. Ele, não saio. Aí você fala, ou ele responde de outro jeito. Também tem outra forma característica de demônio responder. Você diz, sai daí em nome de Jesus. Ele fala assim, não saio, é meu. Já viram isso aqui? Não, nunca viram. Se não viu, espero que você veja um dia, para você ver que existe o negócio. Aí ele vai dizer, não saio, é meu. Mas a hora que ele falar isso, vai dar uma risada. Mas assim, seja debochado. Porque ele gosta de debochar de você. Então deboche dele também, não tenha dó dele não. Dê uma boa gargalhada e fala assim para ele. Não fique com medo. Aliás, não fique com medo do demônio, pelo amor de Deus. Dê uma gargalhada na cara dele e fala assim. Põe lá o 13, põe o 13 de volta. O demônio, não sei se você já leu a Bíblia. Você tem que dizer assim para ele. Eu não sei se você já leu a Bíblia, se você não leu, eu vou ler para você. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Demônio, você já perdeu. Essa pessoa não é sua. Não, pastor, mas ela fez um pacto, não sei com o quê, ela fez um despacho, ela ficou não sei quantos dias lá fazendo a cabeça, não sei aonde. Queridos, Jesus já morreu na cruz, e na cruz todos os demônios foram vencidos. Todos, todos, todos. Aleluia! Diga assim, não existe. Não, mas agora tem que falar assim para quem vai expulsar demônio. Fala assim, não existe nenhum pacto feito nas trevas que passe perto da obra de Cristo na cruz. Aleluia. Nenhum. Nenhum. Tudo o que Jesus fez na cruz é maior do que todos os pactos, qualquer pacto feito nas trevas. E Jesus é tão lindo que ele fala assim, ele ainda colocou debaixo dos nossos pés. Quem já viu aquela cena de filme, de sei lá do quê, que os caçadores vai lá, caça um elefante, caça não sei que bicho lá, aí bota um pezão assim em cima, tira uma foto assim. Amado, bota o pé na cabeça do capeta e tira uma foto. Pode tirar. Diga assim, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. Por que mais que vencedor? Porque você recebeu a vitória de Jesus, mas você também estabelece a vitória crendo, declarando, confiando, manifestando. Amém? Você crê nisso? Amados, e ele nos tirou do império das trevas, da potestade. Quando fala império, potestade, está falando o seguinte, é de um lugar onde você não tem a mínima chance de discussão. Isso é império. Quando você está no lugar que você não tem nenhuma chance de discutir nada, significa um império. Você não tem voz. Você não tem opção. Você é escravo. A Bíblia diz que Jesus nos tirou, as trevas escravizam. As trevas, elas não te dão opção de escolha. Você tem que sofrer aquilo e você vai sofrer. Escute o que eu vou te falar. A gripe vem e diz, você vai ter que espirrar. Você vai ter que ficar com o nariz entupido. Você vai ter que comprar um negócio lá. Você vai ter.
E você vai lá e fica com o nariz entupido. E você vai lá, espirra, e você vai lá e compra remédio. E ainda pede desculpa para faltar no serviço. Aí é mais trevas ainda, né? Você está entendendo o que eu estou falando? O império das trevas diz, você vai ficar doente e você tem que ficar doente. Aí você olha bem para ele e fala, eu não sou mais deste império. Eu já fui tirado deste império. O diabo diz, vai sofrer. Não vai sofrer nada. Vai morrer, não vai morrer. Vai falir, não vai falir. Vai divorciar, não vai divorciar. Vai dar certo, vai sair dali, vai funcionar, porque Jesus já venceu. E eu sou um cidadão do novo reino. Lembra que eu falei que o reino de Deus, eu já vou entrar um pouquinho nisso depois, mas lembra que eu falei que o filho que está no reino do filho faz o reino funcionar? Se você é filho, você coloca em funcionamento as virtudes desse reino. Querido, escute o que eu vou falar para você. Na vida é tudo uma questão de batalha de reinos. Na vida, tudo é uma questão de batalha de reinos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Não é isso que a Bíblia diz? O que significa isso? A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra estratégias. A nossa luta não é contra estruturas. A nossa luta é contra as trevas. Simples assim. Na vida, tudo é uma questão de batalha entre reinos. É uma disputa entre reinos. O reino das trevas e o reino da luz. E você só vence, escute o que eu vou falar, você só vence essa batalha se você lutar em um dos reinos. Para vencer a batalha contra as trevas, somente com mentalidade de reino da luz. E para ser do reino da luz, somente com mentalidade de povo de Deus. Por que talvez você não venceu as batalhas espirituais? Porque você está batalhando que nem povo. Diga assim, a vitória está em lutar, não como povo, mas como filho. Deixa eu dar um exemplo para você. Quem conhece a história de Saul, o rei antes de Davi? Saul. Morreu bem ou morreu mal? Morreu mal, né? Não morreu bem esse rei. Esse rei teve um final triste a história dele. Era um cara que no final da vida foi triste demais a história dele. Muito triste. Morreu, se matou na verdade, né? Ele se matou, é uma história terrível. Consultou cartomantes, é um final de história terrível. Esse rei, Saul, tinha um filho. O nome desse filho era Jonatas. Jonatas era o príncipe. E Jonatas, por sua vez, não era um homem mau. O filho, o príncipe, não era mau. O pai era mau, o filho não. Tanto é que Jonatas era amiguíssimo, melhor amigo de Davi. E fizeram uma aliança. E esse Jonatas, ele tinha duas opções, andar com Davi ou ficar com o pai dele. Mas ele entendeu que deveria honrar o seu pai. E amados, esse rapaz, ele mesmo pai, escute isso que eu vou falar, mesmo pai estando em desobediência, fazendo coisa errada, todas as vezes que Jonatas lutava, ele vencia. Por que eu estou explicando isso para você? Só para dar um exemplo. Um pai ruim, um rei ruim, um filho abençoado, um filho, mentalidade de filho. Ele era filho do rei, ele era o príncipe. E ele lutava como príncipe, ele lutava não como soldado. Não falo. Ele não lutava como soldado, ele lutava como filho. Porque como soldado, ele podia chutar o rei, não podia? Não, o rei é um cara fraco. O rei está mal. O rei está fazendo coisa errada. Sabe do quê? Eu não vou seguir esse cara, porque se eu seguir esse cara eu vou morrer. Mas ele não era soldado, ele era filho. É o meu pai.
E ele defendeu o pai dele, e ele pensava como filho. Quando a Bíblia diz para você vestir a armadura de Deus, ele não está dizendo para você se comportar como soldado, mas para você se comportar como filho que luta. Diga assim, eu sou um filho que luta. Eu sou um filho que sai à batalha. Eu não sou um filho que fica em casa. Eu sou um filho que luta. Eu sou um filho que usa armas. Eu sou um filho que tem capacete. Eu sou um filho que tem espada. Eu sou um filho que tem escudo. Eu sou um filho que tem a couraça da justiça. Eu sou um filho que tem o cinturão da verdade. Eu sou um filho que tem a sandália da preparação do evangelho. Meu Deus do céu, você não está ouvindo esse negócio hoje aqui? Onde você está? Você está aqui não? Diga, eu sou filho. Logo, sou um guerreiro. Agora uma pergunta. Filho luta para ganhar salário, benefícios? Não. Filho luta para quê? Filho luta para conquistar algo? Ou ele luta para manter o que já tem? Filho luta para conquistar ou luta para manter o que tem? Vou perguntar de novo. Filho luta para conquistar ou luta para manter o que tem? Filho não precisa conquistar nada, queridos. Jesus já conquistou. Você precisa manter o que você tem. Você precisa manter o que Jesus conquistou. Pastor, mas eu não tenho tudo. Não tem porque você não sabe, porque você ainda pensa como povo. Porque se você pensar como filho, você já tem. Você pode não saber o que você tem, aí é outra coisa. Mas você já tem. Diga assim comigo, a ignorância não anula o que já é meu. Vou falar de novo. A ignorância não anula o que já é seu. Sabe o que significa isso? Que você está sofrendo porque não está na sua mão o que já é seu. Alguém está ouvindo essa palavra? Não? Por isso que eu falei, reino de filhos. Mentalidade de filho, de filha de Deus. Amados, aqui o exemplo desse sair do império das trevas e ir para o império, o reino da luz. Esse texto aqui está falando do seguinte. Aliás, para entender isso aqui, é só lembrar mais ou menos a história de Moisés. Moisés foi para o Egito para tirar um povo escravo e levar para uma terra prometida. É exatamente esse cenário. Jesus veio para tirar do império da escravidão, pecado, e nos levar para o reino do reino de filhos. O que Moisés fez, tirando lá do Egito e trazendo para a terra prometida, é parecido, Jesus é maior que isso, mas é muito parecido com o que Moisés fez. Tirar do império das trevas, da escravidão, e levar para o reino do Filho da Luz. Jesus foi lá para te libertar e disse, Moisés foi lá, e a história conta que o Egito era dominado por 10 demônios. 10 deuses. E Deus, através de Moisés, derrotou os 10. E o maior deles foi o último, que é a morte. O cordeiro morreu. Colocaram o sangue no umbral da porta, significando o que Jesus fez na cruz, derramando o seu sangue. Amados, por que o povo de Israel saiu do Egito? Porque todos os demônios foram vencidos. Você escutou o que eu falei? Quem é que segurava o povo escravo no Egito? Faraó ou os deuses? Vou perguntar de novo. Quem é que segurava o povo no Egito? Faraó com a teimosia dele ou os demônios, os deuses, os falsos deuses? Por isso teve que derrotar os 10. Vocês estão entendendo? Faraó até tentou deixar antes. Mas aí você vai entender um texto que a Bíblia diz assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Já viram esse texto, não?
A Bíblia diz, e Deus endureceu o coração de Faraó. Quantas vezes você já me perguntou, mas por que Deus endureceu o coração do cara que estava impedindo de ir? É que quem estava impedindo de ir não era o Faraó, eram os deuses. Ou seja, Deus não queria que o povo de Israel saísse de lá sem dar uma surra nos 10. Pensa não, demônio, que você vai fugir. Não, eu vou pegar os 10. Você não está ouvindo, você não está ouvindo, você não está ouvindo. Eu vou pegar os 10. E eu tenho uma notícia para dar para você. Jesus quer libertar você e já libertou você por completo. Sabe aquele problema que você está passando? Jesus já venceu. Sabe aquela situação que você está vivendo? Jesus já venceu. Jesus já tem solução para você. Jesus já venceu aquela situação. Já está vencido. Mas pastor, se já está vencido, por que eu ainda sofro na mão desse capeta? Porque você ainda não se comportou como filho. Viva como filho. Pense como filho. E não como povo. Receba a vitória. Viva a vitória. Estabeleça a vitória. Agora pergunte para mim assim, pastor, como faz isso? Pergunta? Como? Amados, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados, como que é isso? E ele diz, aí o versículo começa ali. Olha ele diz ali, nos transportou para o reino, é o versículo 13. Põe o 13 de volta para mim. 13. Aleluia. O 1,13. Ele diz lá, e nos transportou para o reino, olha lá, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra filho ali é a palavra, filho o quê? Amado, ou filho do seu amor. A palavra filho ali é ruios. Ruios ali no grego é ruios. Existem algumas formas de falar o nome de filho. Ruios significa o filho mais velho, o filho maduro, primogênito. O filho que já cresceu, o filho que já está pronto para assumir o lugar do pai. Já tem todas as condições para estar no lugar do pai. Diga assim comigo. Jesus, ele é o primogênito. Porque ele é o filho maduro. Logo, tudo que o pai faz, o filho maduro faz. Amém? Só que a Bíblia diz, ele nos transportou para este reino. E ele nos fez os seus filhos. Lá em Romanos vai dizer que ele nos deu o espírito do seu filho, para que a gente clame, Abba, Pai. A palavra filho também, e ele nos deu o espírito do seu filho. A palavra filho é ruios. Diga assim comigo, quando Jesus me fez filho, ele não me fez um filho bebê, mas ele me fez um filho maduro. Diga a pessoa assim, bem baixinho para ela, assim, como se estivesse cochichando. Diga assim, você não nasceu bebê, você nasceu filho maduro. Alguém fala aleluia? Você, fala ou não falo, fala ou não falo, fala ou não falo. Assim como todos os teus inimigos foram vencidos. Todas as condições para você ser um filho maduro você já tem. Sabe o que significa isso? Hoje mesmo você pode sair daqui se comportando como um filho adulto. Eu coloquei o tema dessa mensagem. Filhos, reino de filhos. Eu poderia dizer também, reino de... Agora, eu sei que eu vou escandalizar alguns aqui. Dizer reino de filhos é a mesma coisa que dizer reino de deuses. Reino de deuses. Eu estou chamando você de um Deus.
Você não está ouvindo isso. Eu estou chamando você de um Deus. Você, do ponto de vista de Deus, você é um Deus. Por quê, pastor? Porque você é a imagem de um Deus. É que não tem aqui, pena que não tem. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ali o meu reflexo. Aquele reflexo é diferente de mim? Se eu mexer, ele mexe. Esse reflexo é igual àquela imagem que está na frente dele. A Bíblia diz que eu e você somos a imagem, semelhança de Deus. Queridos, eu não estou falando de espelho. Porque aquele espelho ali não tem vontade. Aquela imagem que está ali naquele vidro não tem vontade. Aquela imagem ali não tem nada. Ela só está emitindo o que está diante dela. Então, esse espelho, essa imagem aqui é apenas uma imagem. Mas você não é somente uma imagem, você é filho. Quando Jonatas, o príncipe, lutava, quem é que estava lutando? O pai dele. O príncipe, quando luta, quem está lutando é o rei. Se matar o príncipe, está matando quem? Está ferindo quem? E pior, está ferindo a descendência do rei. E entre aspas, se matar o príncipe, mata o pai. Vocês entendem por que Jesus ressuscitou? Não, você não está ouvindo. Vocês entendem por que Jesus ressuscitou? Porque se Jesus ficasse morto, Deus morreria. Você não ouviu? Se Jesus ficasse morto, Deus morreria. Só que a Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. A vida da ressurreição está em mim. E é a mesma vida. Vida de filho. Por isso que eu estou falando reino de filhos. E agora, eu tinha tanta coisa para falar aqui, não vou conseguir. Amados, e aí porque nele, versículo 16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas. Olha isso, olha isso, olha isso. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e Escute isso que é importante. Todas as coisas que foram criadas aonde? No céu e Foi criado através de quem? Do Filho. Quem é que criou todas as coisas? Deus criou através de um Filho. Você não está ouvindo? Todas as coisas que existem no céu e na terra foram criadas pelo Filho. Aqui está falando de Jesus. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dEle. A pergunta é, tudo foi criado através dEle. Como que as coisas visíveis e invisíveis foram criadas? Como que o mundo foi criado? Pela palavra. Como é que se cria todas as coisas visíveis e invisíveis? Se cria através da palavra. Palavra de quem? Palavra de Filho. Diga assim comigo. Toda palavra criadora só sai de uma única boca. A boca de Filho. Agora diga assim comigo. Graças a Deus. Deus não tem apenas um filho, mas vários. E eu sou um deles. Aleluia. O que eu estou
tentando colocar no seu espírito, não na sua mente. Eu não quero que você entenda, eu quero que você receba isso. Porque você é filho de Deus. Você pode criar como Deus criou. Você pode trazer à existência o que não existe. Você pode. Como que isso vai acontecer? Deus vai criar no seu coração a sua vontade. E você vai colocar voz nessa vontade. Escute o que eu vou falar. Deus vai revelar a vontade para você. Essa vontade vai entrar no seu coração. E agora você vai colocar voz na vontade de Deus. E quando a vontade de Deus se junta com a voz do Filho, se cria. Vou falar de novo. Quando a vontade de Deus se junta com a voz do Filho de Deus, as coisas se criam. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, nessa noite. Eu te fiz, meu filho. Eu te fiz, minha filha. E a sua voz pode criar, fazer com que as coisas invisíveis se tornem visíveis.